Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar aqui uma automação dentro do N8N que puxa transcripts de vídeos do YouTube. E Júlio, para que eu vou querer fazer essa automação? Tem vários casos, depende da situação. Se você, por exemplo, é um criador de conteúdo igual a mim, você pode usar essa automação para puxar os seus próprios transcripts, né, dos seus próprios vídeos do YouTube, para pegar esse texto e transformar em outros conteúdos para postar em outras plataformas, como no X, no Threads, no próprio Instagram, né? Criar carrossel de Instagram. Inclusive, você poderia fazer isso de forma manual, né? Pegar esse transcript que a automação está puxando e jogar no ChatGPT e pedir para ele resumir ali para você. Ou você pode já acoplar essa automação aqui numa próxima automação, onde o próprio workflow aqui dentro do N8N faz esse trabalho de puxar o transcript, de mandar para o ChatGPT, fazer o resumo, criar um texto ali que seja dentro do limite de caracteres para postar no X ou no Threads, ou até mesmo criar já um carrossel para você postar no Instagram. Enfim, tem várias aplicações onde você pode utilizar essa automação. Vamos para a tela aqui do meu computador e a gente vai construir essa automação do absoluto zero. Vamos lá. Perfeito, estamos aqui no meu Canva do N8N e a primeira coisa a se fazer é adicionar um gatilho, né? Um nó de gatilho, um trigger. A gente clica aqui nesse maisinho, procura por RSS e seleciona essa segunda opção aqui, ó, RSS Feed Trigger. Nessa opção que a gente tem aqui, a gente precisa configurar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o intervalo de tempo no qual esse nó aqui vai estar buscando, né, informações na URL que você fornecer aqui para ele. Então a gente pode definir a cada minuto, a cada hora, a cada dia, enfim, fica a seu critério. Eu vou colocar aqui a cada minuto só para a gente seguir com a nossa aula aqui, nosso vídeo. A segunda coisa que precisa ser colocada aqui é a URL, perfeito? E como é que gera essa URL aqui? Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá no nosso navegador aqui do Chrome. Eu vou usar o meu canal como exemplo para que vocês possam entender como que funciona. Esse RSS aqui que eu adicionei no nosso workflow aqui do N8N, ele é um serviço que ele fica compilando, né, agregando notícias ou posts de determinado portal, blog, canal, enfim, qualquer que seja o meio de comunicação que você sempre acompanha na internet. Esse serviço vai, uma vez que você criar o URL dentro dele, ele vai sempre estar te atualizando das novas postagens deste ambiente, seja um canal no YouTube, seja um blog, seja um website ou um portal de notícias. No caso aqui a gente vai usar o meu canal como exemplo e eu estou aqui na tela inicial do canal e eu tenho aqui a URL do canal. Basta eu clicar nessa extensãozinha aqui que ele vai gerar a URL que eu preciso informar lá dentro do N8N. Se você não tem essa extensão aqui no seu Google Chrome, é só você vir nesses três pontinhos, clicar aqui, ó, vir na opção de extensões e selecionar essa segunda opção, visitar a loja web do Chrome. Uma vez que você está aqui, na barra de endereços, você vai pesquisar por Get RSS. Essa primeira opção que aparece, é só clicar nela e aqui para você vai estar a opção de adicionar ao Chrome. No meu caso não está porque já está adicionada, só tem a opção de remover. No seu vai estar disponível, é só clicar nela que a extensão já aparece aqui em cima. Feito isso, você vem no canal, no site, no portal onde você quer acompanhar as últimas postagens e você vai e clica aqui nessa extensão. Basta fazer isso. Clicou na extensão, ela vai gerar a URL. Você copia aqui a URL clicando nesse botão, volta aqui no seu N8N e cola aqui a URL. Perfeito. Colou, é só clicar aqui em Fetch Test. Já puxou aqui alguns dados pra gente. Puxou o título, puxou o link do vídeo, a data de publicação, quem foi o autor aqui, no meu caso sou eu, né, no canal, enfim, puxou todas essas informações aqui. Eu vou pinar porque aí a gente fica mais fácil de usar ao longo aqui da automação. Quando eu pino aqui, tá, significa que ele vai lembrar desta informação. Uma vez que eu pino aqui, ele lembra da informação e a gente precisa ficar executando várias e várias vezes. Mas não precisa pinar no seu caso não, tá? Eu só estou pinando para que fique mais fácil a gente seguir aqui com o vídeo. Então, o próximo passo é adicionar aqui, depois desse nó, um nó do Airtable. Pode ser outro também que você utilize aqui, outro serviço, pode ser o próprio nó do Google Chrome, do Google Sheets, né, das planilhas lá do Google. Enfim, eu vou usar o Airtable aqui só como exemplificação para vocês. Então, a gente tem aqui essa opção de Create a Record, criar
novo registro lá dentro do Airtable. Eu não tenho credencial configurada do Airtable, então a gente vai fazer juntos aqui, ver como que faz essa configuração do zero mesmo aqui para você acompanhar. Clicou lá em criar nova credencial, você vem aqui ó, em Open Docs, e aí o pré-requisito aqui é criar uma conta no Airtable. Se você não tiver uma conta, é só clicar lá nessa opção, ele te direciona para a página. Se não tiver uma conta, é só clicar, é só criar. Eu já tenho aqui a conta, vou fazer o login. Criou sua conta, fez o login, você vai cair provavelmente nesta área. Se você não cair, é só clicar aqui em Home, tá? É a página inicial, então imagino que você deva cair nela. E aí você vem aqui na opção de começar com template. Ou você também pode selecionar essa opção aqui, construir um app customizado, né, por você mesmo. Ele chama de app, mas na verdade é uma planilha, até porque o Airtable ele tem um monte de outras funcionalidades mais avançadas que o Sheets não tem, né, o Google Sheets. Inclusive dá até para importar aqui, ó, do Google Sheets ou do Excel, o arquivo CSV para dentro aqui, para ele preencher automaticamente. Então eu vou configurar aqui rapidinho os campos para que a gente possa seguir com a aula. Pronto, criei aqui 4 campos: título, link, título do vídeo, né, o link do vídeo, o ID do vídeo também e o transcript que vai ser colocado aqui. Vou renomear aqui esta nossa tabela, né, essa nossa planilha, vou colocar YouTube. Pronto, renomeei tanto a planilha aqui quanto a nossa base de dados. Então a gente tem aqui título, link, ID e transcript. São essas informações que vão ser preenchidas aqui. Uma vez que a gente fez isso aqui, renomeou, né, colocou aqui os 4 campos que a gente vai popular, renomeou nossa planilha, renomeou também a nossa base de dados. Eu vou fazer agora a integração, né? Na verdade, não importa qual a sequência desses passos aqui. Se você faz a integração primeiro, depois vem aqui, cria a planilha, ou do jeito que eu estou fazendo, tá certo? Mas o que a gente precisa é que essa integração seja feita dentro do nosso N8N aqui, para que a planilha seja populada. Então, voltando lá, eu vou vir aqui na minha conta, vou na opção aqui de Account, e aqui eu tenho a opção APIs. Aí ele está dizendo que as APIs, esse alerta aqui que vocês estão vendo, é que falando que a API ela foi desativada desde janeiro de 2024, o serviço de API deles. Significa que a gente não consegue conectar? Não, significa que agora eles não chamam mais API, chamam Personal Access Token. Mudou de API para token. Basicamente foi isso. Para a gente gerar um token e conectar lá dentro do nosso N8N, a gente clica aqui ó, em Go to Developer Hub, clica nessa opção, procura aqui essa opção de Personal Access Tokens. Uma vez que você está nessa tela, é só vir aqui em criar um novo token. Coloca um nome para o seu token, vou colocar N8N Integration. Você escolhe o seu nome aí. E aí você vem aqui adicionar scopes. Scope aqui significa o que essa conexão vai permitir que o N8N faça dentro do Airtable aqui. Qual tipo de ação vai ser possível executar. Então você seleciona Read, você adiciona também Write e você adiciona também esse último aqui, Schema Basis Read. Não precisa adicionar esse de comments aqui, não. Então são esses 3 que você vai adicionar: Data Records Read, Data Records Write e Schema Basis Read. Feito isso, você vai selecionar aqui o que exatamente essa conexão vai ter acesso. Você quer que ela tenha acesso apenas a uma base de dados que você criou dentro do seu Airtable, quer que tenha acesso a toda a base de dados, você vai escolher aqui neste momento. Então eu vou adicionar All Resources, ou seja, ele vai conseguir, essa integração que a gente está fazendo vai dar permissão ao N8N de ter acesso a todas as bases de dados e planilhas que a gente criar dentro do nosso Airtable. Uma vez que selecionou tudo isso, clica em Create Token, o token vai ser criado e a gente vem aqui, copia ele, volta lá no nosso N8N, clica em colar, tá certo? Clica em salvar e é para ficar verdinho. Perfeito, já está conectado o nosso Airtable dentro do nosso N8N. Agora eu posso fechar e posso vir aqui e continuar preenchendo o meu nó aqui
de criar um record. Então eu mantenho essas opções aqui do jeito que estão, seleciono aqui a planilha a base de dados que eu criei lá dentro, que foi YouTube Data, já está aparecendo aqui, e aí seleciono também a planilha, né? Table é planilha, que foi YouTube Scripts. Vocês lembram, né, que eu selecionei aqui e botei esses nomes: YouTube Scripts para planilha, YouTube Data para base de dados. Então, feito isso, o que eu vou ter que preencher aqui? Ele já puxou os campos certinhos que estão lá: título, link, ID e transcript. Eu vou vir aqui, ó, e selecionar, marcar aqui expression no título, puxar ele para cá, para que seja preenchido, populado de forma dinâmica. Eu vou aqui também no link fazer a mesma coisa, clicar expression, puxar o link para cá. Vou fazer a mesma coisa com ID, puxar também o ID para cá. Por que eu estou selecionando o ID? Porque lá na frente a gente vai, quando puxar o transcript, a gente vai ter que mencionar esse ID para ele colocar o transcript de acordo, né, na linha correta aqui do título e do link. Então, nesse momento a gente não tem um transcript, vai ficar em branco essa opção. Feito isso, a gente pode vir aqui e clicar em executar. Ele já executou para a gente e aqui dentro da nossa planilha já apareceu o nosso registro com o link do vídeo que foi puxado no nosso nó lá do RSS, o link deste vídeo, o título do vídeo, o link do vídeo e o ID deste vídeo. Até agora tudo funcionando, tudo dando certo. Próximo passo aqui é a gente adicionar um nó do serviço que a gente vai utilizar para puxar esse transcript. E esse serviço se chama Appify. Dessa forma aqui que vocês estão vendo. O Appify, gente, é como se fosse um marketplace de bots, de crawlers, de scrapers. E o que diabos é isso? São bots que fazem a raspagem de dados na internet. O termo scraper, inclusive, significa raspar, né, na tradução. Então a gente vai adicionar este nó aqui do Appify. Eu já fiz esse tipo de automação no passado e não tinha a integração aqui nativa dentro do nosso N8N aqui, não tinha essa opção, eu tinha que fazer um HTTP request. Agora a gente já tem ela nativa, então fica bem mais fácil. Qual a opção que a gente vai selecionar aqui no nosso Appify? E esta primeira opção, ó, Run an Actor. Actor é mais um dos termos, né? É como, na verdade, a Appify chama esses bots que raspam os dados. Você precisa criar a integração, caso você não tenha. Eu já tenho a minha aqui configurada. Caso você queira criar uma nova integração, você precisa primeiro ir lá no Appify. Você vai digitar appify.com. Você provavelmente vai cair nessa tela aqui e aí você precisa criar a sua conta. Para criar a sua conta, você vem aqui, ó, na opção de pricing, no seu caso vai estar preço, né, em português, e você clica aqui, ó, começar de graça, né, start for free. Clica aqui, preenche os dados conforme ele vai solicitando e aí você vai ser enviado, né, para sua tela inicial, que talvez seja um pouco diferente dessa minha aqui, tá bom? Então, nessa tela inicial, você vai procurar aqui, vai vir na Appify Store e vai procurar pelo Actor, né, pelo bot que faz o scraping que eu vou dizer aqui para você. Existem vários, tá? No nosso caso aqui a gente vai fazer a raspagem de dados do YouTube. Então, se você digitar YouTube, vai aparecer YouTube Scraper, né, na verdade, vão aparecer aqui todos os scrapers disponíveis. Nem todos esses aqui vai atender a sua necessidade. Você precisa, na verdade, entrar aqui, se você for fazer para outras automações aí, para outros fins, você vai ter que entrar e ler o que é que ele puxa de fato. Alguns vão puxar só estatísticas, número de views de um determinado vídeo, título do vídeo, a descrição desse vídeo, mas não vai puxar o transcript em si. Outros já vão focar em outras áreas, em outros dados, enfim. Então você precisa procurar aquele que mais atende. Neste caso aqui, como eu vou construir junto com vocês, a gente está construindo junto aqui, eu vou dizer qual que eu já estou usando. Eu já testei alguns aqui, tá? Tem para Instagram, como vocês conseguem ver aqui também, TikTok, Facebook, tem vários. Vale fazer uma ressalva, tá? Lembrei agora, muito importante. Nem todos os tipos de dados são autorizados você fazer o scraper, né, desses dados, raspar esses dados. Alguns dados são sigilosos, então use isso aqui com bom senso e tome cuidado com o tipo de dado que você está raspando. Eu não sei se o Appify aqui faz esse tipo de moderação, então eu vou deixar esse disclaimer aqui só para você ficar ciente. No nosso caso, que
que a gente vai fazer a raspagem de dados de um vídeo do YouTube, esse dado ele está exposto, o próprio YouTube disponibiliza isso. Se a gente voltar aqui no meu canal e, por exemplo, abrir esse vídeo aqui como exemplo... Fala pessoal! Abrindo esse vídeo aqui como exemplo, a gente pode vir aqui ó, em mais na descrição e clicar aqui, Show Transcript. Já tem aqui o transcript. Então, só essa ressalva aí para vocês ficarem cientes. Voltando aqui no nosso Appify, você vai procurar aí por esse scraper, YouTube Transcript Ninja, que é esse primeiro, esse aqui, tá? Bota YouTube Transcript Ninja e aí você seleciona ele. E aí você pode inclusive testar, antes de fazer a integração lá dentro, você pode testar se ele está funcionando, se ele está puxando de fato a informação que você está querendo. E como é que testa aqui? Muito simples, é só você pegar a URL, vou voltar aqui no nosso N8N e vou ter que executar novamente. Perfeito, vou pegar ela aqui e a gente vai testar antes de fazer a integração. Só colocar aqui, já está aqui porque eu testei antes. E a gente clica aqui, você vai colar a URL de algum vídeo aí do YouTube, se você queira puxar o transcript, cola ela aqui, clica em começar. No seu caso talvez esteja salvar e começar, dá na mesma, tá? Porque no meu caso só está começar porque já está salvo aqui, ó, do lado onde você, depois que você for usando vários scrapers, vários botzinhos desses, eles vão ficar salvos aqui no menu Actors, né? Como eu falei, né? O Appify chama esses bots de Actors. Então, ele vai ficar salvo aqui. Então, no seu vai estar salvar e começar. O meu não tá porque já tá lá na minha base de Actors. Tá aqui, ó. Puxou o nome do canal, puxou a quantidade de inscritos, puxou o transcript do vídeo, a URL, data de postagem, o título e também a quantidade de views. Puxou tudo isso. Então esse scraper é muito bom. Terminou aqui nosso teste, ele puxou, deu tudo certinho, ou seja, tá puxando a informação que eu quero que ele puxe. Então esse scraper funciona para o que eu quero. Qual que é o meu próximo passo? É voltar lá e fazer a configuração do meu Appify. Vamos adicionar aqui novamente, Appify, Run an Actor. E aí eu vou fazer a configuração de uma nova credencial só para vocês verem como que é. Eu já tenho a minha configurada, vou fazer aqui novamente. Você clica aqui em nova credencial. Aí clicou em nova credencial, ele vai pedir pela chave API, tá? Onde é que a gente encontra essa API key aqui, essa chave API? Lá dentro do nosso Appify, você vai vir aqui na opção de Settings, né, configurações, API e integrações, e você tanto pode criar uma API nova específica, eu criei essa daqui, com um nome específico para a integração do seu N8N, ou você pode usar a API padrão que ele já cria na hora que você cria sua conta aqui dentro do Appify. Então, tanto faz, uma ou outra vai funcionar. Uma vez que você criou, é só clicar nessas caixinhas aqui, nesse botãozinho para copiar, voltar lá no seu N8N e colar ela aqui. Colou, clica em salvar, vai ficar verdinho, confirmando que foi feita a integração com sucesso. Eu não vou fazer porque eu já tenho uma, tá certo? Então já tenho aqui. A opção que você vai selecionar no Resource é Actor, tem várias aqui, você mantém Actor. Operação você seleciona Run and Actor, também é a primeira. E aí Actor Source, ele vai ter essas duas opções. Os mais recentes, os atores mais recentes que você utilizou, né, os bots, ou os bots da loja deles, né, do marketplace lá da Appify. Como eu mostrei aqui para vocês, na Appify Store tem vários tipos de scrapers desses. Então como você já fez, a gente fez o teste lá dentro, eu vou manter essa opção Recently Used, que significa que atores que eu usei recentemente. E aí eu vou vir aqui na minha lista e vou procurar pelo ator que eu acabei de integrar. Seleciono ele aqui, esse ninja, e a gente vai precisar preencher esse JSON aqui, tá certo? Porque como a gente está enviando uma solicitação de raspagem de dados, a gente precisa, junto com essa solicitação, mandar os parâmetros, né, para definir como que o ator, esse bot aqui, esse scraper vai se comportar. Onde que a gente acha o código para colocar aqui? Voltando lá no nosso Appify, a gente vai lá nos Actors, vai selecionar o ator, o bot aqui que a gente acabou de utilizar, e vem essa aba aqui, ó, Information. Nessa aba aqui, Information, você tem aqui um exemplo de input, que você pode simplesmente aqui, ó, copiar ele
e trazer para cá, apagar essas chaves aqui e colar. Perfeito? Acabamos de colar. Ele veio aqui, ó, com a URL que a gente usou aqui na verdade com essa URL padrão, né? Porque a gente acabou de copiar daqui. Essa URL aqui meio de teste, né? Então a gente não quer isso, porque senão toda vez que for executado esse nó, ele vai puxar sempre o transcript desse vídeo aqui que eles colocaram lá no exemplo. Eu não quero isso, eu quero que ele puxe de forma dinâmica do meu nó anterior, que é o nó do Airtable. Então eu colei aqui e o que acontece? Ele tem esse bugzinho. Toda vez que a gente arrasta para cá, a primeira vez ele cola no fim. Não pode ficar dessa forma aqui no fim, tá vendo? Tá depois das últimas chaves aqui. Não pode ser assim. Você tem que tirar daqui, seleciona, né? Recorta e cola aqui, ó, entre essas aspas. Depois de startup e URL. Startup não, start URL. Então cola aqui para ficar na mesma configuração conforme a gente viu aqui, ó. Então deixa eu voltar, colamos aqui, perfeito, bonitinho, tá aqui já do jeito que é para ser. A gente pode adicionar aqui no final uma etapa de espera para finalizar, né? Wait to finish, mas eu não vou adicionar, não tem necessidade nesse momento não. Por que que eu não vou adicionar? Porque no próximo passo aqui a gente vai adicionar um nó de espera. Vou adicionar esse nó de espera. E por que eu estou adicionando esse nó de espera? Porque o bot lá, né, a gente vai fazer esse nó aqui, a função dele é fazer o request, é mandar a solicitação. O bot vai levar um tempo para processar essa solicitação. Esse tempo, inclusive, vai variar dependendo do tamanho do vídeo, né, o qual você está puxando o transcript. Então, é sempre interessante adicionar esse nó de espera aqui depois, para que dê tempo do bot, do scraper, puxar o transcript e trazer os dados para a gente. Então, vou adicionar esse nó aqui, vou colocar aqui uns 30 segundos, tá? No seu caso, você pode até colocar mais, porque esse exemplo aqui que a gente está usando aqui nesse vídeo é um shorts, tá? Então, 30 segundos vai ser provavelmente suficiente aqui para ele fazer o scraping lá dos dados, a raspagem dos dados. Um vídeo mais longo eu colocaria isso aqui para minutos, tá? E botaria provavelmente uns 5 minutos. Beleza? Vamos agora para o próximo nó. Nesse caso do próximo nó, a gente vai adicionar um HTTP request aqui, tá? Um nó de HTTP request. Por que que eu vou adicionar esse HTTP request? Porque se a gente executar aqui o nosso primeiro nó aqui do AppFy, vou executar para que vocês vejam, ele fez aqui o output. Só que nesse output, se você ver, não tem ainda o transcript, porque a gente não tá, esse nó aqui ele não vai puxar, ele vai simplesmente mandar a solicitação. Então não tem um transcript aqui ainda. A gente vai precisar adicionar lá na frente um nó também da AppFy aqui para puxar o transcript. Então ele está lá processando, a gente vai adicionar um nó de espera de uns segundinhos ali ou minutos, dependendo do tamanho do vídeo, e depois vai adicionar um nó para ele puxar o transcript. Para que o nó do AppFy que puxa o transcript funcione, ele vai precisar que a gente informe o ID da dataset item, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática como que é isso, porque vai ficar mais fácil entender. Mas eu já estou adiantando aqui que ele vai precisar dessa informação, desse ID, né, do dataset. Esse ID não é esse aqui que sai, esse aqui é o ID da execução, esse aqui é o ID do ator, esse aqui é o ID do usuário. E se a gente olhar mais para cá, não tem outro ID. Tem, na verdade, esse outro ID aqui, ó. Mas também não é esse, também não é esse aqui. Tem vários IDs aqui, se você for olhar. Nenhum deles é o que o próximo nó vai requerer para que ele puxe o transcript. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa puxar esse dado. Para puxar esse dado, a gente vai fazer um HTTP request aqui. Vai adicionar esse nó exclusivamente para puxar esse ID específico que o próximo nó vai precisar e não tá lá aqui no nosso primeiro nó do AppFy. Então vamos lá, como que faz para puxar esse ID que a gente vai precisar mais na frente? A gente vai vir aqui, adicionar o HTTP request, o método vai ser o get, e aqui a gente vai adicionar a URL, o endpoint que vai trazer essa informação para a gente. Eu coloquei lá no ChatGPT a configuração aqui que eu estou fazendo, né? Expliquei para ele e pedi para ele me orientar como que eu faço para puxar esse
dataset item, a ID aqui, né? E ele me deu lá o passo a passo e mencionou que eu preciso usar essa URL aqui, ó. É api.app.com/v2actors-runs e aí esse JSON ID, certo? O que essa URL aqui vai fazer, basicamente? Vai pegar o ID da execução, esse JSON ID ali é o ID da execução, que é esse aqui, e com o ID da execução, ele vai lá e vai trazer o ID da base de dados, né, do dataset. Uma vez que eu informei aqui a URL, né, a gente só precisa vir aqui no headers e configurar os headers. No headers, eu vou colocar aqui no name aqui, eu vou colocar authorization, e no valor eu vou colocar better e o meu token lá da Appify, que eu vou copiar agora. Vem aqui no settings, APIs integrações, vou copiar aqui o meu token, vou voltar e vou colar ele aqui. Beleza? Então tá configurada essa parte aqui, vocês não estão vendo porque eu não quero vazar aqui o token, mas ele fica, é só colar, você escreve essa palavra aqui, better, dá um espaço e cola o seu token. Não é para ficar junto da palavra não, tem que ter um espaçozinho. Volta aqui e eu já posso, inclusive, eu vou pinar essa execução que a gente fez para que eu não perca esses dados aqui. Você não vai precisar pinar isso aqui nada não, tá? Só estou pinando para que não tenha que ir lá de novo e executar e puxar os dados novamente. E agora eu vou executar esse nó aqui que a gente acabou de configurar. Ele vai esperar aqui o tempo que eu programei, que eu acho que foi 30 segundos. E depois que passar os 30 segundos, ele vai vir aqui e executar e puxar esse ID que a gente precisa para configurar o próximo nó. Foi, então vamos ver se deu certo aqui. Então ele puxou aqui, ó, o ID da execução, ele replicou tudo aqui, conforme vocês podem ver, esses três são iguais a esses aqui, mas não são esses que a gente quer utilizar, né, que a gente vai precisar informar. A gente vai rolar aqui para baixo e vai procurar por este aqui, ó, esse que a gente precisa, Default Dataset ID, é esse aqui que a gente precisa informar no próximo nó, que não está aqui. Se você procurar aqui, você não vai encontrar esse Dataset ID aqui, ó. Por quê? Onde é que está esse treco aqui, essa informação dentro do nosso Appify? Tá aqui, ó. Esse é o script que a gente está utilizando. Aí se eu vier aqui em Runs, que são as execuções, a gente vai ter acesso a todas as execuções que foram feitas. A última que foi feita foi essa daqui. Então se eu abrir ela, a gente vai vir aqui, ó, em Storage. Tá vendo aqui o ID? PCDU termina com KAHS. Esse ID, ele não aparece aqui. Só que se a gente vier aqui agora, tá ele aqui, ó. PCU-KAHS. Deu certo. Então, é isso que a gente precisa que aconteça. Próximo passo é adicionar o próximo nó do Appify. E neste caso agora, o que a gente vai adicionar é o nó de esse aqui, ó, Get Dataset Items, que é justamente o transcript que foi processado, né, que foi raspado lá dentro da Appify. Então a gente vem aqui e mantém essa primeira opção do jeito que está, mantém a segunda, mantém a terceira, não mexe em nada. A única coisa que você vai precisar fazer aqui é nesse campo aqui, ó, Dataset ID, você vai vir aqui e procurar pelo item que a gente acabou de verificar, default. Cadê ele? Aqui, ó, Default Dataset ID. Pegar esse item e puxar ele para cá, para ele preencher de forma dinâmica, né? Se você testar com todos esses outros IDs que tem aqui, não vai funcionar, porque, enfim, porque não funciona. Então, na hora que a gente executar aqui, ele vai puxar para a gente todo esse transcript. Só que o que aconteceu aqui? Ele puxou o transcript, tá vendo? Com os timestamps de 24, 22, enfim. Não é assim que eu quero. Eu quero que ele traga os transcripts num bloco de texto único, né? Sem ser frase por frase. Eu não quero isso aqui, não. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, deveria ter feito antes e eu esqueci. A gente precisa voltar aqui e nesse nó aqui, ó, que a gente configurou, que é o que a gente envia a solicitação, precisa vir aqui, ó, Include Timestamps. Tem que mudar esse aqui para No, tava Yes.
é só mudar para no. Aí nesse caso agora eu vou ter que realmente raspar, só enviar novamente a solicitação para raspagem. Então vou vir aqui, agora aqui está no, vou executar. Foi, ok. Então ele executou novamente, gerou um novo ID de uma nova execução, tá vendo? E aí cada vez que for houver essa execução ele vai gerar esse ID. Aí eu venho aqui, eu posso tanto clicar nesse para ele rodar e esperar os 30 segundos, como eu já posso clicar aqui no último. E aí ele já vai executar todos que tem antes, que não estão executados, e vai trazer a informação para mim. Pronto, tcharam, tá aqui. Foi executado, não tem mais os timestamps, como a gente pode ver aqui. Puxou o título do vídeo, a URL, o nome do canal, a quantidade de views, data da publicação, quantidade de inscritos e também o transcript, que é o que a gente queria. Então, agora o último passo para a gente finalizar aqui é adicionar mais um nó do Airtable, só que neste caso, ao invés de ser o nó de Create a Record, a gente vai adicionar um nó de Update a Record, porque o Record já foi criado, né, lá no início da nossa automação. Então a gente vai manter aqui, os credenciais do jeito que está, Record, Update, não mexe nada, a única coisa que precisa fazer é selecionar qual que é a base de dados correta, qual que é a planilha correta, e aqui a gente vai pegar e arrastar o transcript, que é a informação que não foi colocada lá dentro da nossa... Aqui, ó. Essa primeira aqui tá porque eu já estava testando antes. Então, deixa eu deletar ela aqui. E aí a gente já tem aqui os itens que já foram trazidos para cá, que foi o título, o link e o ID do vídeo. Agora falta fazer o update incorporando aqui o transcript. Então, a gente vai puxar o transcript, que é o que está faltando. E além do transcript aqui, a gente precisa colocar aqui o ID também. Senão ele vai, se não tiver o ID, ele vai simplesmente colar esse transcript numa nova linha aqui, ou numa linha aleatória. Então não, eu quero que ele cole o transcript na linha específica da qual ele pertence, né? Então eu preciso informar o ID aqui. Onde é que eu acho esse ID? Eu venho aqui na minha lista de nós anteriores, o que tem para trás, e eu procuro aqui, ó, esse primeiro nó, que foi o que eu adicionei para ele criar o record dentro do Airtable. Eu venho aqui e pego esse ID aqui, tá? Não é o ID debaixo do vídeo do YouTube, é esse ID aqui. Eu puxo ele para cá e agora eu vou executar. Pronto, executei. Teoricamente é para ele vir aqui e fazer o anexo, né? Colocar o script no lugar certo, como ele fez, né? Como ele criou. Então é só ter cuidado, né, com esses IDs aí, para você não misturar, prestar bastante atenção, porque tem vários IDs. Tem o ID da execução, tem o ID do dataset, tem esse ID aqui do record dentro do Airtable, da nossa planilha aqui do Airtable. Então é só prestar bastante atenção para não misturar um ID com o outro. Nosso workflow está aqui configurado. Eu vou fazer o seguinte, vamos testar ele do zero. Vamos deletar e rodar a automação do zero para que a gente veja se está tudo funcionando. Eu vou tirar aqui o despinar, né, os dados, e vou colocar aqui, deixa eu salvar, e aí eu vou executar do zero para a gente ver se vai funcionar. Vamos ver. Pronto, a execução foi finalizada, aparentemente tudo deu certo aqui, não deu nenhum erro. A gente vai lá no nosso planilha novamente, está aqui mais uma vez todos os dados que foram puxados, título, link do vídeo, ID do vídeo e a nossa transcrição desse vídeo. Então eu posso vir aqui e ver qual foi a transcrição. Dessa vez veio com esse yeah aqui, eu não lembro, eu acho que não falei isso não. Mas o vídeo acaba aqui, depois dessa frase. Então é isso, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, desta automação aqui que a gente construiu juntos. Use isso com bom senso, tá certo? Tome cuidado com os dados que você está raspando aí, para não fazer coisa que não deve. E se inscreve nesse canal se você não for inscrito. Aqui eu estou compartilhando a minha jornada, tanto aprendendo, né, todo esse universo de automações, de agentes de IA, construindo uma agência do zero, literalmente, porque eu estou aprendendo aqui e compartilhando com vocês. E vou trazer também mais informações em relação ao processo, como que está indo esse processo de construção da agência de IA. Se você tem interesse em acompanhar essa minha jornada para saber no que isso vai dar,
se inscreve neste canal e ativa as notificações para você sempre receber os vídeos. Deixa também aqui, tá, o comentário se você gostou, se não gostou, qual que é a tua sugestão de vídeo, de automações ou de conteúdos para eu trazer aí nos próximos vídeos. A gente se vê em breve.